Chegou a hora de entendermos de uma vez por todas o que é o Power BI e fazermos uma introdução a essa ferramenta que tem sido cada vez mais buscada e procurada no mercado. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de já se inscrever no canal e curtir esse vídeo para você não perder os próximos conteúdos. Então, afinal de contas, o que é o Power BI? O Power BI é uma ferramenta da Microsoft de Business Intelligence que foi criada e desenvolvida em 2015. Essa ferramenta é uma ferramenta extremamente interessante para nos ajudar a aplicar a análise de dados através da criação de relatórios e dashboards para as nossas empresas. Essa ferramenta, ela tem ganhado cada vez mais mercado e tem sido cada vez mais buscada pelas empresas e pelos recrutadores, justamente pela possibilidade e facilidade que existe de visualizar as informações. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue dar vida aos nossos dados, às nossas informações, mostrando dashboards extremamente interativos e dinâmicos, como esse aqui que está aparecendo para vocês. Dá uma olhada em como esse material ele é super dinâmico, nós conseguimos realizar filtros, alterar as informações, selecionar os dados. Quando nós clicamos em uma informação específica dentro de um gráfico, ele é filtrado também para toda a visualização, permitindo que as nossas informações ficam muito mais dinâmicas e muito mais interessantes para serem exibidas para a nossa gestão e dentro da nossa equipe. Então, por esse motivo, ele consegue chamar muita atenção e, consequentemente, faz com que você, o profissional que cria, consiga se destacar muito mais, tanto na empresa que você trabalha, como também no mercado. E o Power BI é uma ferramenta extremamente completa. Dentro dele nós temos todas as etapas de Business Intelligence envolvidas, desde a vinculação aos dados, o tratamento desse material. Temos também a criação de gráficos, o cálculo dos nossos indicadores, a preparação desse visual, dessas informações de forma dinâmica, o compartilhamento e a atualização, mantendo sempre um ciclo para que sempre que for atualizado, esse material e esse ciclo se renove dentro aqui dos seus dashboards, dos relatórios criados. Então vamos entender mais na prática como que funciona um processo aqui dentro de uma introdução a essa ferramenta. Então essa é a carinha do Power BI logo que a gente abre a ferramenta. E aqui dentro nós temos a tela onde nós incluímos os nossos gráficos, os nossos dados, onde nós construímos o nosso dashboard efetivamente. Temos aqui na parte superior todos os principais botões de acesso e na lateral direita nós temos as visualizações existentes, bem como os campos que nesse momento estão ocultados, mas que precisam ser vinculados para que a gente consiga realizar aqui o tratamento. Através do Power BI nós conseguimos vincular nas mais diversas fontes de dados. Então, se a gente vier até aqui, obter dados e clicarmos nesse botão, irão aparecer mais de 100 opções de vinculação dos seus dados. Então, você tem mais de 100 opções existentes aqui dentro nativamente, nas quais você pode realizar a conexão e criar os seus dashboards, criar os seus relatórios a partir delas. Então, olha só, nós podemos conectar direto tanto no Excel, arquivos de texto em CSV, XML, que são os mais conhecidos, dentre vários outros. Conseguimos também aqui na lateral direita selecionar direto o tipo de fonte que você quer adicionar. Então, temos também aqui a opção de bancos de dados, podemos acessar direto do SQL Server, de Oracle, também do MySQL, do Sybase e vários outros. Então aqui existem mais de 100 opções de conectores diferentes com qual você consegue se conectar. Eu vou voltar aqui na opção de tudo e vou selecionar a opção de Excel para realizarmos essa primeira vinculação aqui dentro. Vou clicar aqui em conectar, terá aberto aqui a janelinha de procura e você vai selecionar o arquivo que você quer. Então vou clicar aqui em base de dados, vamos clicar para abrir e ele vai já abrir uma pré-visualização e vai fazer uma leitura do seu material completo. Nesse caso, olha só, ele já leu e já trouxe todas as abas existentes. Nesse caso, nós temos duas abas, duas planilhas no nosso arquivo. A planilha de base de demandas e funcionário. Vou selecionar as duas para a gente conseguir trazer para o nosso material. Então, olha só, selecionei e a gente vai clicar aqui em transformar dados para iniciar o processo de tratamento desses dados. Então, quando a gente clica aqui em transformar, ele vai abrir o editor do Power Query. O editor do Power Query nada mais é do que onde a gente realiza toda a parte de ETL,
de transformação, de manuseio dos nossos dados, para fazer com que ele fique no formato que a gente de fato precisa para levar para os nossos arquivos. Então, olha só, ele já faz aqui a leitura. Aqui na lateral esquerda, nós temos as tabelas, né, as consultas que nós trazemos. Então, temos tanto a de funcionários como a base de demandas, que eram as duas planilhas existentes dentro do nosso arquivo. Ele traz elas de forma apartada, como tabelas apartadas. Conforme você clica, você consegue visualizar cada uma delas. Aqui na parte superior, a gente tem a guia de ferramentas, onde nós temos os botões, as opções de manuseio e tratamento desses dados. Então, conforme a gente navega aqui entre as guias, existem várias opções bem interessantes que a gente consegue fazer. Recomendo que você depois explore um pouquinho com mais calma para você conseguir conhecer cada uma delas. E temos aqui na parte superior da nossa tabela, né? Nós temos a tabela aqui embaixo e acima dela nós temos a barra de fórmulas. Aqui dentro ficam gravadas todas as etapas, tudo que é feito, todos os tratamentos que são feitos. Se a gente clicar aqui em editor avançado, a gente consegue ver cada uma dessas linhas, que nada mais é do que a linguagem M. É a linguagem de tratamento que existe por trás aqui do editor do Power Query. Você consegue tanto realizar tratamentos através da programação em M, como através da seleção de alguma dessas opções aqui. E o interessante do Power Query é que tudo que você faz aqui dentro, todos os tratamentos, eles ficam gravados em um histórico. Então, se a sua base atualizar, se você tiver qualquer alteração dentro da sua planilha, dentro do seu arquivo original, ele vai replicar para todo mundo, justamente por conta aqui das etapas aplicadas. Então, todas as alterações que você fizer ficam salvas aqui dentro da etapa, como se fosse um histórico, e elas sempre vão ser realizadas de cima para baixo. Então, é como se ele mantivesse a ordem de alteração, de tratamento dos seus dados, para sempre garantir que você consiga replicar em todas as atualizações futuras. Então, existem diversos tratamentos que podem ser realizados aqui. De forma rápida, vamos aqui remover esta coluna que está em branco. Então, é uma coluna que não está contendo as informações de forma precisa, tá vendo? Ela é uma coluna vazia, com valores vazios e sem nenhuma informação aqui em cima também. Então, para isso, nós podemos clicar aqui em remover colunas. Opa, vamos tirar aqui, ó. Vou clicar aqui em remover colunas, ele removeu a primeira de forma errada. Quando você faz isso, olha só, ele aparece a etapa aqui embaixo e se você clicar nesse xizinho aqui, ele vai desfazer a ação que foi feita. Então, vou clicar aqui para ele voltar para com a minha coluna original. Se você clicar aqui, ó, na setinha, ele vai aparecer aqui outras opções ou você pode selecionar direto a coluna que você quer remover e clicar em remover colunas. Prontinho, agora a etapa já está aqui de forma correta e ela vai ser mantida sempre que seu arquivo atualizar. Então, existem diversos tratamentos que podem ser realizados. Você pode criar colunas, criar novas informações. Olha só, aqui existem diversas colunas que precisam ser excluídas. Eu vou selecionar a primeira coluna em branco, vou até a última com o Shift selecionado e vou remover todas as colunas também. Olha só, fizemos todas as remoções e existem diversos outros tratamentos que podem ser realizados. Ao finalizar todos os tratamentos que você fez, você pode vir aqui até a parte superior e clicar em fechar e aplicar. Quando você clica em fechar e aplicar, ele vai pegar, ele vai ler todas as alterações que você fez e ele vai vincular isso efetivamente dentro do Power BI. Então, ele começa a carregar a sua tabela para dentro do relatório em si, onde você vai conseguir manusear e criar os seus gráficos, os seus dashboards, criar os relatórios para compartilhar com as demais pessoas da sua equipe, com a sua gestão também. Olha só, bases já vinculadas, a gente já consegue visualizar as duas tabelas aqui no nosso menu de campos e agora a gente vai ver sobre o relacionamento, que é uma outra etapa muito importante do Power BI. Então, quando a gente vem aqui dentro deste botãozinho, dentro dessa guia de modelo, nós conseguimos visualizar as duas tabelas existentes. Reparem que, vou voltar aqui na minha guia de dados, a gente consegue visualizar essas tabelas. Uma tabela é a tabela de demanda, a outra tabela é a tabela de funcionário, onde nós temos o nome desse funcionário e os detalhes dele. Nesse caso, se eu quiser saber quem é o funcionário, o nome do funcionário dessa primeira demanda aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso visualizar qual é o código do analista e buscar esse código na tabela de funcionários. Então, para eu fazer esse relacionamento, para o Power BI conseguir entender que essas duas informações se conversam,
eu preciso ajustar o relacionamento delas. Então vamos aqui até a guia de modelos, nós conseguimos ver aqui ambas as tabelas e eu preciso dizer para o Power BI que esse código de analista aqui é o mesmo código que está aqui dentro. Como que a gente faz isso? Como eu crio esse relacionamento entre os dois? É muito simples. Para isso, basta você segurar qual é o campo que você quer e arrastar até o campo desejado. Então, código é igual ao CD analista. Arrastei e ele vai criar aqui essa linha. Quando você passa aqui o cursor em cima, ele ressalta quais são os campos que estão relacionados entre si. E agora sim a gente consegue criar e manusear os nossos dados com o Power BI ciente de que essas informações se complementam, perfeito? Agora sim, vamos para a nossa página inicial, para o nosso relatório, e a gente consegue incluir várias informações, vários gráficos, vários dados aqui. Então existem diversas opções diferentes de visualizações de dados que podem ser incluídas aqui dentro, e você consegue manusear e criar as mais diversas. Vou criar aqui alguns exemplos, vou pegar aqui o gráfico de pizza, selecionei, ele já trouxe para cá essa informação e aqui você consegue selecionar quais são os campos que você quer trazer para esse gráfico. Então, eu vou pegar aqui o excede alçada, vamos trazer aqui excede alçada para legendas, olha só, ele trouxe aqui para legenda, não está aparecendo nenhuma informação no gráfico ainda e para aparecer a gente vai trazer o ID da demanda. Então, eu vou pegar o ID da demanda e vou jogar em valores. Quando a gente faz isso, olha só, se eu clicar aqui na setinha para baixo, eu consigo visualizar qual é a operação que ele está realizando. Então, ele está realizando aqui uma operação de contagem, ele está contando quantas demandas a gente tem em cada uma dessas opções. Então, olha só, criei aqui um primeiro gráfico, podemos criar mais um, vou pegar aqui um gráfico de barras, olha só, já trouxe para cá o nosso gráfico zerado. Vou pegar aqui o tipo de demanda, vou colocar no eixo Y. Então, eu estou falando de um gráfico de barras, eu quero que o eixo Y, que é o eixo que fica na vertical, seja as minhas categorias. E vou pegar agora o ID e jogar para o eixo X, para realizar aqui a contagem. Olha só, agora a gente tem aqui um gráfico realizando a contagem de quantas demandas nós tivemos por tipo de solicitação. Então aqui você consegue criar as mais diversas informações, você consegue trazer os seus dados para cá. Lembrando que nesse momento o objetivo não é criar uma informação bonita, um relatório interessante, é mais te mostrar quais são as possibilidades aqui que o Power BI te oferece, perfeito? Além disso, você consegue criar medidas, ou seja, realizar novos cálculos, criar operações diferentes, além das informações que você já tem aqui. Exemplo, eu quero saber quantas operações, eu quero criar um cálculo separado para contar quantas demandas eu tive apenas para o excede alçada, sim, para quem excedeu a alçada, para quem precisou passar para aprovação de outro funcionário, funcionário superior. É claro que aqui você consegue fazer isso, mas se eu quiser criar um cálculo que faça isso sozinho, sem que eu precise colocar isso em uma informação ou realizar algum filtro, a gente consegue utilizar a linguagem DAX. Então, a linguagem DAX é uma linguagem muito potente, existem muitas funções, muitas possibilidades para criar cálculos diferenciados e eu vou te dar aqui um overview do que ela é capaz. Então, para isso, eu vou criar aqui, vou clicar aqui em nova medida e nós vamos criar um cálculo do zero, onde você consegue combinar várias funções e várias opções aqui disponíveis para criar cálculos avançadíssimos. Olha só, ele abriu aqui uma barra de fórmulas, onde nós conseguimos criar e escrever essa medida. Então, a linguagem DAX, ela é uma linguagem que você escreve qual é a função, você coloca quais campos você quer calcular. Do lado esquerdo do igual, você coloca o nome que essa medida terá. Então, vou colocar aqui, demandas acima da alçada. E depois do igual, você coloca quais são as funções que você quer utilizar. Existem centenas de funções diferentes aqui dentro da linguagem DAX, mas uma das funções mais utilizadas é a função calculate, onde você consegue realizar uma operação através de uma condição. Então, nesse caso, eu vou até pular aqui de linha para facilitar a leitura. Então, calculate, o cálculo que nós vamos realizar aqui será a contagem de linhas, então count rows, de onde nós queremos contar as linhas da base demandas, da tabela base de demandas, fechei parênteses. Quando eu quero contar? Eu quero contar as linhas dessa tabela quando o excede alçada for igual a assim. Então, quando a coluna excede alçada, olha só, base demandas excede alçada, for igual a
sim. Então vamos colocar aqui sim entre aspas, porque é um texto, nós precisamos tratá-lo como aspas. Vou fechar parênteses e vamos dar um enter. Prontinho, ele já criou aqui uma medida com essa informação que nós acabamos de criar, de calcular. E agora, ao invés de precisar colocar isso num gráfico ou realizar qualquer filtro, vamos clicar aqui no cartão. Olha só, trouxemos um cartão e eu vou jogar essa medida que nós criamos aqui para dentro. Prontinho, 249. Então, quando a gente olhar aqui 249, é exatamente a mesma informação que nós temos, só que agora calculada de forma apartada. Então, a linguagem DAX te possibilita realizar muitos cálculos, indicadores, realizar comparativo com anos anteriores, comparativo com o período anterior, realizar percentual de total e várias outras coisas extremamente interessantes através aqui dessas linguagens de cálculo super avançados no seu material. Perfeito? Além disso, existe a possibilidade de você adicionar outros gráficos, outras visualizações, além das que estão presentes aqui. Então, quando você clica aqui nesses 3 pontinhos, a gente consegue vir em obter mais visuais e aparecem uma infinidade aqui de opções de gráficos criados, alguns já validados pela Microsoft. Então, todos esses que têm esse check em azul, eles já foram validados e eles já estão 100% ok para você utilizar no seu material. Outros ainda não, como esse Circle KPI Gold, ele ainda não está 100% validado, mas você também consegue utilizar. E existem várias e várias opções super bacanas. Você consegue pesquisar por um nome específico, por um tipo de visual também. E isso aqui acaba implementando e ajudando o seu material a ficar muito mais interessante através aqui dessas operações. Então dá para você inovar muito na sua visualização, nos seus dashboards e criar relatórios cada vez mais interessantes. Além disso, existe também a opção de você aplicar inteligência artificial dentro dos seus relatórios. Olha só, uma das opções é, se você clicar com o botão direito em cima de algum gráfico e clicar aqui em analisar, você consegue trazer uma explicação do porquê que as informações estão daquele jeito. Então, se eu clicar aqui em analisar, explicar a diminuição. O Power BI vai trazer aqui uma análise, ele vai tentar entender o que é que está acontecendo, vai juntar todos os indicadores, todas as informações e ele vai trazer aqui uma análise para o seu material. E olha só que interessante, você consegue ir avaliando todas as análises que ele trouxe e verificar se ela faz sentido ou não. Então vamos dar uma olhada aqui em total de entrega. Aqui em total de entrega, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que está diminuindo de abril para maio de 2021 e a gente consegue ver que as maiores diminuições estão sendo causadas principalmente aqui em Belo Horizonte. Então, ainda que Rio de Janeiro tenha aumentado, Belo Horizonte caiu muito, assim como São Paulo e Curitiba, mas Belo Horizonte muito mais acentuadamente, o que pode estar aqui resultando nessa queda brusca, né? O que explica essa queda brusca aqui de abril para maio. Se você gostar da explicação, você pode clicar aqui nesse maisinho para o Power BI ir entendendo que a explicação, a análise que ele fez foi interessante. Ou se você por acaso vê uma outra aqui e fala, não, isso aqui não faz muito sentido, você pode clicar na mãozinha negativa e ele vai entender, colocar esse insight não é importante, que aí ele vai começar a aprender com os próprios resultados. Se você quiser, você pode ainda vir nesse maisinho aqui, e adicionar isso no seu relatório. Então dá uma olhada, você trouxe ele para cá, vou fechar aqui. Você trouxe ele aqui para baixo e se você quiser, você pode deixar essa explicação no seu próprio dashboard, tá? Você consegue deixar ele aqui dentro, consegue aplicar filtros no seu material também através dele, então acaba deixando o seu material muito mais completo e muito mais interessante, com insights super relevantes também, tá? Se você não quiser, é só você apagar que ele sai normalmente. Além disso, existem outras opções de inteligência artificial. Então, se você vier aqui em inserir, nós temos aqui essas opções de perguntas e respostas, principais influenciadores, árvore hierárquica e narrativa inteligente. Então, você consegue utilizar essas opções para implementar ainda mais. Vou dar um exemplo aqui com a narrativa inteligente. Olha só, eu cliquei, ele já está fazendo uma leitura aqui de todos os meus indicadores, de todas as informações que estão aqui no meu relatório, e ele vai tentar entender o que é que está acontecendo e trazer os principais insights para você. O interessante é que essa opção ela é em português, então se você estiver utilizando o Power BI em português, ele já vai fazer a análise também em português.
Então acaba deixando bastante interessante e implementando ainda mais aqui os seus dados. Olha só, ele ainda não terminou a análise e prontinho. Ó, se você for aqui olhar, você consegue entender e identificar o que é que ele está falando. Então, total de entregas e percentual de atrasadas total estão correlacionados negativamente entre si. Ou seja, conforme o total de entregas aumenta, o percentual de atrasadas está diminuindo. Total de entregas caiu em tendência, resultando uma diminuição de 33,73% entre janeiro e agosto de 2021. E aí sucessivamente. Então, você consegue aplicar aqui a narrativa inteligente para conseguir fazer análises ainda mais completas no seu material e, mais uma vez, inovar nas suas informações, deixando ainda mais interessante. Uma outra vantagem bem bacana do Power BI, principalmente se você for comparar com o Excel, é a forma de compartilhamento. Então, uma vez que você criou o seu material, você consegue vir aqui em publicar e compartilhar ele com outras pessoas. Então, em publicar, nós vamos aqui publicá-lo dentro do Power BI Online, que é como se fosse a nuvem do Power BI, onde você consegue manusear e encontrar todos os dashboards que você criou, criar workspaces, locais de trabalho e compartilhar com outras pessoas. Você consegue aqui selecionar qual workspace você quer, ou seja, qual local de trabalho você quer deixar armazenado. Vou deixar aqui dentro do grupo TAM. Vamos clicar em selecionar. Ó, ele vai pedir para substituir, porque esse arquivo já está lá dentro. Vou dar um OK e ele vai realizar essa publicação dentro do Power BI. Então, ó, uma vez publicado, vou clicar aqui em abrir o dashboard para ele abrir esse material dentro do próprio Power BI. E aqui a gente consegue compartilhar ele com outras pessoas. Existem diversas formas de compartilhamento. Vou citar aqui as duas principais. Então, tanto você pode vir aqui no dashboard, vir até arquivo e inserir relatório, publicar na web. Essa opção de publicar na web, ela é possível dentro de todas as licenças. Então, mesmo quem não pague licença no Power BI, consegue vir aqui publicar na web. Vou clicar aqui em código de inserção e vou clicar em publicar. Ele vai gerar aqui um link. Esse link, quando você copia, você pode mandar para outras pessoas e qualquer pessoa que tiver acesso a esse link vai conseguir acessar. Abri aqui uma janela anônima, olha só, colei o link e mesmo numa janela anônima, sem nenhum tipo de login, nenhum tipo de credenciamento, eu vou conseguir visualizar todos os dados desse dashboard. Então, essa opção de publicar na web, ela é interessante porque está dentro da licença free. No entanto, ela é perigosa, porque pode cair na mão de outras pessoas. Então, dentro desse tipo de compartilhamento, os dados não ficam seguros, uma vez que qualquer pessoa pode acessá-los e pode acabar vazando informação. Então, não é recomendado para a utilização dele dentro de empresas. No entanto, caso você queira um compartilhamento mais seguro e com rastreabilidade dos seus usuários, você pode realizar o compartilhamento fixo para alguns e-mails. Então, também aqui dentro, você consegue vir aqui em compartilhar e você consegue inserir o e-mail dessas pessoas. Aqui vale a pena ressaltar que você precisa que tanto a sua conta como a conta das outras pessoas seja pelo menos uma conta Pro. Então, através disso, você consegue incluir aqui o e-mail, clicar para enviar e essas pessoas vão receber esse e-mail com a informação. Você pode ainda copiar o link e depois de adicionado a pessoa aqui, você manda esse link para os usuários que terão acesso. Então, dessa forma, você consegue deixar o seu material acessível para mais pessoas, para a sua gestão, para quem precisa ver de forma segura, sem ter risco de outra pessoa ter acesso a esse link e acessar o material e acabar vazando dados. Legal? Você pode ainda gerar uma recorrência de envio desse relatório por e-mail. Então, vamos supor que você quer que toda a sua gestão receba esse relatório toda semana. Toda semana, segunda-feira, às 8 da manhã, você quer que a sua equipe receba esse relatório atualizado. Você pode vir aqui em assinar e ele vai abrir aqui a opção de e-mails. Vamos clicar aqui em adicionar uma nova assinatura. Você consegue colocar todos os e-mails que você quer que recebam esse relatório atualizado. Consegue colocar um assunto, então, dashboard de entregas atualizado. Consegue colocar o assunto, consegue ainda colocar um texto no e-mail, então, exemplo de texto. E você consegue selecionar aqui quais são as páginas. Nesse caso, só temos uma página no nosso material. Se tivessem mais, você poderia selecionar aqui também. Consegue selecionar aqui a frequência, então, diária ou semanal, por hora, mensalmente. Vou colocar aqui semanal e vou deixar selecionada apenas a opção de segunda-feira.
Então, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, consegue selecionar uma data de início, data de término. Então, olha, eu quero que fique ativo por 1 ano. Consegue colocar aqui a data de término e você vem aqui em salvar e fechar, que ele vai começar a enviar esse relatório, então, toda semana de forma fixa e sempre com o material atualizado, perfeito? Você pode ainda programar as atualizações, o que é super interessante porque faz com que o seu material esteja sempre atualizado. Então, se é uma base que toda semana ela é atualizada lá dentro do dentro do arquivo, dentro da pasta em que tá, você consegue vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, ver o conteúdo relacionado e aqui dentro você clica neste botãozinho aqui para agendar a atualização. Quando você faz isso, você consegue programar a atualização através do Gateway que é instalado dentro da sua máquina. Então aqui a primeira coisa que você precisa fazer é ter certeza que está conectado no seu Gateway pessoal e aí você vem até atualização agendada e a gente consegue ativar. Quando a gente ativa, você consegue atualizar qual é a frequência que você quer, se diária ou semanalmente. Vou colocar aqui semanalmente de segunda a sexta. Você consegue ainda definir qual é o horário, então consegue definir qual horário você quer utilizar e selecionar aqui as horas. Então, se a sua licença for a licença Pro, você consegue colocar até 8 atualizações por dia, se for a licença Premium por usuário, até 48. Então, você consegue selecionar aqui em qual horário você quer e vir em aplicar. Então, quando você aplica, essa atualização fica agendada e ela vai sempre acontecer no formato, no horário desejado. Além disso, você também consegue fazer a visualização e a utilização do seu material através do Power BI Mobile. Então, eu vou mostrar aqui no celular. A gente tem aqui esse aplicativo, que é o aplicativo do Power BI. Quando você clica dentro dele, você tem acesso à sua workspace, à mesma visualização que você tem no Power BI Online. Vindo aqui embaixo, você tem todas as workspaces disponíveis. Vou selecionar aqui o grupo TAM e você consegue ver todos os relatórios. Você tanto consegue visualizar um relatório no formato padrão, então no formato que você cria para o desktop, consegue realizar todos os filtros normalmente, selecionar aqui as variáveis, aplicar o filtro em todo o material, como também é possível você criar uma versão, um visual disponível apenas para o mobile. Então, se você visualizar aqui essa opção, esses roxinhos com a miniatura de celular, eles já estão configurados para a versão mobile. Então, você consegue criar uma visualização específica para ele, que também funciona normalmente. Você consegue realizar filtros, filtrar os seus visuais, navegar e visualizar todas as informações, nesse caso de uma forma mais responsiva. Então, o Power BI é uma ferramenta extremamente interessante e extremamente utilizada para onde a gente consegue criar diversos relatórios, diversos dashboards e deixar as nossas informações muito mais interessantes. Se você quer aprender muito mais sobre essa ferramenta, fique de olho aqui nos conteúdos do canal e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever para não perder os próximos. Um abraço e até a próxima!